Muito boa noite, meus amigos. Vamos continuar nosso conteúdo de ontem, falando sobre aspectos psicológicos da prescrição do exercício para a terceira idade. Deixa eu fixar esse aqui pra gente. Pronto. Muito boa noite para todos vocês. Estejam e sintam-se muito bem-vindos. Gustavo Tobara, seja bem-vindo. Júlio PS 1981. Boa noite para vocês todos. Amigos, ontem nós estávamos falando sobre a montagem do treinamento para a terceira idade. E eu fiz questão de enfatizar bastante que nós devemos nos concentrar em exercícios básicos, exercícios multiarticulares, que nós podemos usar exercícios isolados, mas que não é exatamente o caso, né? Não se trata de ficar perdendo tempo com alguns exercícios como rosca Scott, né? Cadeira extensora, adutora, abdutora, apesar de serem opções importantes em alguns casos. E hoje eu queria convidar vocês para que vocês entendessem os benefícios emocionais, comportamentais, psíquicos ou psicológicos que envolvem a prescrição do exercício para a terceira idade, idosos que fazem musculação. Será que existe uma melhoria cognitiva nisso? Será que isso não é um exagero de todo mundo, assim, achar que a musculação é a cura para todos os males? Tô me sentindo tão baixinho aqui, assim, deixa eu ver se eu colocando assim. Gostei, ficou bom assim, né? Então, vamos tentar entender isso de uma maneira bem aplicada para que a gente consiga interferir positivamente na conduta do professor que vai trabalhar com isso. Professor Maurício Menicati, boa noite para você, tudo bem? Olha, amigos, se a gente pensar na musculação como um tratamento comportamental, vou usar essa expressão aqui, entendam, viu? Não sou da área de psicologia. Naldo Dutra, boa noite para você. Não sou da área de psicologia, mas é uma área que, como eu trabalho com prescrição de exercício, eu me vejo na obrigação de ter que entender algo a respeito disso para poder, né, agregar um pouco mais de valor. Não que a minha unidade de treinamento vai ser uma sessão de terapia, muito pelo contrário, eu sou contra isso. Mas eu internamente preciso conhecer essa importante variável que está inserida no aspecto todo, né? Então, se você pensar num idoso indo para a sala de musculação, comparado com ele mesmo ficando em casa, tá bom? Pode ser assim? Ele comparado com ele mesmo, ele indo para a musculação e ele estando dentro da casa dele, onde talvez ele vai estar com algum neto, talvez ainda haja algum filho morando na casa. Nicolas, boa noite para você, professor dos professores. Nossa, que lindo! Obrigado. Não é verdade, eu sou professor como os professores, né? Um professor como todos os outros. Vocês conseguem perceber que só desse senhor, dessa senhorinha, terem ido para a sala de musculação, o isolamento social já deixa de ser uma realidade tão presente? Dá para você imaginar assim, ele foi lá, nem está enturmado ainda com o ambiente da academia, né? Mas veja, depois que o idoso aposenta, ele já não tem mais que ir para o serviço dele, né? Vamos imaginar que ela é viúva, né? Que é mais comum as mulheres serem viúvas, né? Os homens morrem antes. Deve morrer de raiva de vocês, mulheres. Tô brincando. É porque o homem não se abre muito, né? Fica introjetando coisas assim. Então, existe uma retração emocional muito grande advinda dos isolamentos sociais. Só de ir para a academia, ir para a sala de
de hidroginástica também, de pilates, já é um passo importante. Especificamente se tratando de musculação, vocês conseguem entender que enquanto os jovens eles querem, troca minha série, faz isso, faz aquilo, que de verdade, para nós que trabalhamos dentro do salão, tem uma hora que fica uma chatice, não é? Poxa, você não tem que ficar trocando exercício, tem que melhorar esse supino seu, e aí fica trocando de exercício. A rotina nova que a musculação oferece para ele, ele sabe que ele vai chegar lá, e ele vai colocar a bengala dele, vai lá e ele pega um pezinho ou um elástico, ele aquece o ombro, depois ele faz aquele exercício, depois aquele, depois aquele, depois aquele, depois aquele. Essa organização, né, essa sistematização da rotina é muito boa para ele, né? Uma outra coisa é que os encontros se tornam previsíveis. Ela sabe que ela vai chegar na academia e a menina da secretaria do horário dela vai estar lá. Ela sabe que o professor vai estar lá. Ela sabe que as pessoas do horário dela vão estar lá. E eu já quero deixar aqui uma chamada para vocês. Sabendo que esses encontros são previsíveis, topa fazer de todos esses encontros um privilégio, um prazer. Entende isso? Porque assim, já aconteceu até na academia, né, onde eu prestava consultoria. Vira e mexe eu vou para as academias treinar as equipes das academias. Já aconteceu de eu chegar numa academia e no horário que era mais cedinho, era o horário do pessoal da terceira idade, e eu vi um senhor assim tenso, e ele percebeu que eu era a pessoa que estava ali para capacitar a equipe. E ele chegou e falou assim: você é o professor que está treinando os professores. Você pode dar uma atualizada no meu treino ou pedir para eles mexerem no meu treino? Porque tem, sei lá, não sei se eram 4, 5 meses que ele estava fazendo o mesmo exercício. E aí eu cheguei no professor do horário e falei assim: sabe o seu fulano? Ele, E eu falei de novo: o seu fulano? Ele, não tô lembrado direito, cara, do horário do professor. O professor não sabia nem o nome do aluno que estava há 5 meses sem nem mexer no treino. Puxa vida. Sabe, assim, vou falar uma coisa pesada. Se fosse a tua mãe, você ia gostar. Né, assim, poxa, difícil, né, gente? Assim, chato isso, né? Então, esses encontros previsíveis, essa rotina, o ambiente conhecido, pro idoso, isso é muito legal, né? Uma outra coisa é que, sabe aquela constância? Ela gera uma estabilidade emocional. Todos os dias a pessoa vai lá naquele mesmo horário, treina, depois passa na padaria, pega o que vai ser o lanchinho do netinho que vai chegar da escola a tal horário, depois vai para casa, vai lá cortar os legumes para fazer o almoço, sabe assim? Isso vira uma âncora que gera estabilidade emocional. Isso é muito bom, né? Eu sempre fui muito de rotinas. Nunca fui um cara assim muito, né, perdidão assim. Sempre de acordar no mesmo horário. Eu sou muito de rituais. Então fazer aquelas coisas todas para depois começar a atender. Ao terminar o meu atendimento, eu apago as luzes, faço todo um processo comigo que parece um pouco como uma meditação e tudo mais, assim, que eu vou me desconectar daquilo para entrar no modo marido, papai e essas coisas assim, sabe? Eu sou muito de rituais, assim, e gosto dessas coisas, né? Existe uma outra característica, eu vou tentar fazer em 3 pontos, assim, né? A parte comportamental. Uma é a musculação como esse tratamento comportamental que eu tô te falando para tentar reduzir, né, o isolamento social. A outra é a estruturação de uma rotina e propósito, né? A academia ela acaba sendo assim o point, o marco do dia, ir para a academia, né? Então assim, isso é muito legal porque coloca ele numa sensação de acorda, tem que tomar o banho, trocar de roupa, botar o tênis, a meia, botar o tênis, porque é muito triste quando você chega numa instituição asilar e você chega lá assim 11 horas da manhã e eles estão de pijama, 4 horas da tarde eles estão de pijama. Isso é complicado, sabe? E eu aqui na minha casa, por exemplo, assim, às vezes eu vejo os meus filhos assim, um feriado, alguma coisa, eles de pijama no meio do dia, eu falo assim, nossa, mas
Você nem foi lá para tomar um banho, para dar bom dia pro sol, assim, ir lá no quintal, ver as coisas. Ah, não, feriado hoje e tal. Para quem é jovem tá tudo bem, mas pro idoso isso é complicado, né? Mas ainda associado a isso, essa sensação de missão cumprida, de acordar e se preparar, tem a percepção de utilidade. Eu tenho uma coisa importante para fazer, meu professor tá me esperando para fazer meu treino. Aí chega lá o professor tá... Não, o professor tem que estar ciente, né, do que ele tá fazendo. E um pouquinho só mais fisiológico, hoje não vai ser o propósito disso, mas é aquela regulação de um ciclo circadiano. Tem que acordar, tem que treinar, tem que fazer a refeiçãozinha pós-treino, né? Ali já cabe umas orientações para tomar, talvez, suplementar, né? Com alimentos ricos em cálcio, ricos em vitamina, a creatina talvez, boa ideia. Mas também para regular o humor. Não vai acordar e ficar pensando, né? Ai, se meu marido tivesse vivo. Não. Vai acordar, ir para academia, ir ver pessoas, e vai falar, e vai contar do filho, vai falar pela milésima vez do filho, que é advogado famoso não sei aonde, enfim, né? Mas esse processo de se articular com as outras pessoas para a cognição é muito importante. Claro, e tem a parte da autonomia. Treinar musculação, ir para a academia faz com que a autonomia aumente, mas também que aumente o seu senso de controle. Por quê? Porque agora é ela que está organizando os horários dela. Eu tenho que ir na academia, depois eu passo no açougue, depois eu passo no mercadinho. Essa coisa é muito importante, né? E associar esse senso de compromisso com o ganho da força real muscular é muito importante, porque vem aquele sentimento genuíno do que eu ainda posso melhorar. Sabe assim, eu ainda tenho vigor, tenho disposição. Isso é muito sério. Não tem preço, tá? Então aqueles comportamentos de desistência, aqueles comportamentos de assim, é uma velha que nem eu, já deu o que tinha que dar, tô só esperando a morte chegar. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. E se falar isso querendo confete, o subconsciente não sabe que você está fazendo uma piada para ganhar confete. O subconsciente não sabe que isso é uma mentira. Ele acha que é para valer. E é isso mesmo, né? Então, todas as vezes que ele tem esse compromisso de estar lá na academia e tudo mais, ele também tem decisões de uma vida mais ativa em pró da própria saúde. Isso é muito bom. E aí a musculação vai acabando se tornando uma terapia da autonomia, né? Um compromisso consigo. Compromisso mesmo consigo. Você vê que é raro você chegar na sala de musculação e ter um senhor idoso com a barba por fazer, tá sempre arrumado, né? Porque o autoconceito melhora muito, né? Então, tem um trabalho de 2024 publicado na Psychiatry Research do Gordon e colaboradores que fala do aprimoramento da ansiedade, da depressão. Resistance exercises improves anxiety and depression symptoms in older adults. Uma revisão sistemática com meta-análise, foi publicado ano passado. Então algumas dessas coisas que eu estou compartilhando com vocês é desse artiguinho de revisão bacana que eu mostrei aqui. E em 2022 o Diniz também colocou os efeitos do treinamento resistido sobre a capacidade funcional e depressão em idosos. Um trabalho bem bacana, é um conteúdo que eu coloco na introdução da minha aula de montagem de treinamento para a terceira idade da pós. Uma outra coisa é que ao fazer musculação existe um retorno àquela percepção do eu futuro, que todos vocês, eu graças a Deus ainda tenho, né, uma preocupação com o meu eu futuro, todos vocês têm um senso de compromisso, né, de planejar coisas e eu vou comprar tal coisa no Natal para dar para minha netinha, né? Então isso é muito importante, porque o idoso que não faz atividade física ou que não tem interação social, não tem convívio, ele tem uma desconexão com o real, o palpável, né? Então isso faz uma diferença muito grande, né? E aí, copiei na íntegra aqui,
o treino resistido cria uma ponte identitária, ou seja, para a própria identidade. Eu ainda sou alguém que evolui. Olha que coisa legal que os autores escreveram, né? Trabalhar a visão do eu futuro saudável muda escolhas de comportamento no presente. O que eles disseram com isso? Que existe agora um compromisso. Eu preciso comer, eu preciso beber água, senão eu vou ficar com dor nos meus rins. Eu preciso deitar agora, né, e dormir a noite inteira, porque tem um horário para acordar amanhã cedo e fazer o exercício físico. E aí ele acaba indo para um novo lugar social, diferente do que, por exemplo, o pai dele esteve na época que o pai dele foi idoso. Entende? Que essa autoestima, ou esse compromisso com a autoestima, ele coloca ele num novo lugar social. Então aquele velhinho frágil, né? Ai, dou conta de mais nada e não sei o que, e tudo que as pessoas internalizam ao longo da vida, né? Um coitadismo, uma autocomiserabilidade, isso vai deixando de existir, porque surge eu que vou falar, tá? Não é palavra dos autores não, uma gana por ainda ser capaz de. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu estou com 13 meses após uma lesão seríssima, e eu passei 13 meses com pouca fé. E agora eu voltei a fazer agachamentos, voltei a fazer as coisas. Eu relendo esse artigo, eu pensei, nossa, é muito engraçado como que as lesões nos levam a condutas também de autocomiserabilidade, assim, sabe? E o treino vai desenvolvendo uma sensação de competência, né? De crescimento, de orgulho das conquistas. O que era 2 quilos agora são 4 quilos em cada mão, né? Isso é muito bom, né? E eles acabam tendo uma história para contar dentro de casa. Idosos que fazem academia, eles acabam sendo referência para a família, entendeu? Todo mundo, reuniões de família ali, quando acontece domingão, né, almoço na casa dos avós e tudo, daí a pouquinho começou a falar da academia. Porque o professor puxa mesmo, entendi que eu saí de lá com a perna bamba, e isso tudo. Talvez para você que seja jovem, fica assim, não, de novo vai falar daquela academia, quer ver? Mas para ele que treina, é o assunto do momento, é tudo de bom. Professor Renato Rossi, boa noite para você. Então isso é realmente muito importante, e o reconhecimento da família, agora eu acho que esse é o ponto mais nevrálgico, assim, sabe, onde as famílias pecam. A família reconhecer isso é que dá o reforço positivo. Novo, queria ser igual ao senhor, sabe assim, não faltar da academia, nossa, mas eu não aguento, eu fico dolorido e tudo, o senhor é demais. Esse reconhecimento nas férias eu quero ir todo dia com o senhor. Pô, aí ganhou o coração dele de verdade. Olha o que significa estar na academia. Ontem eu falei com vocês sobre prescrição, como prescrever, como montar os microciclos, como evoluir. Nós estávamos falando sobre isso. Hoje eu estou falando sobre coisas que às vezes nós não captamos, nós não conseguimos captar isso, que é tão presente, né? E a musculação não tem outro jeito de ser se ela não for uma narrativa de continuidade. Entende? Musculação não tem jeito de você nascer bom, né? Você foi lá e explicou como é que dava um saque por cima, o cara, a primeira vez que ele tentou, já deu um puta de um saque, já deu um belo saque, e aí você fala assim, caramba, né, o cara tem um dom. Musculação ninguém tem dom de nada, principalmente na terceira idade. Vai ter que ter aquele senso, né, eu gosto de chamar de uma narrativa de continuidade. Todo mundo começa do mesmo jeito, não tem outra forma de fazer musculação, né? É aquela coisa assim, estou no primeiro capítulo, mas eu vou para a página 2, página 3, página 4 e eu vou escrever a minha história dentro dessa sala. Entende isso? Porque quando você trabalha num horário que são mais pessoas jovens, tem muito ego, muita vaidadezinha, é a piriguete da calça branca fazendo stiff na frente da esteira, sabe assim?
Mas quando você trabalha com outro perfil de público, não se trata de outra coisa, não é uma questão de vaidade, de ego, mas é de autocompromisso, de reconhecimento das próprias verdades, o quanto aquilo te faz bem. Orgulho. Orgulho por ter aprendido algumas coisas com a vida e ainda ter tanto para aprender, já com a propriedade de quem pode ensinar, sabe? Então isso é muito legal. E não é raro você observar em idosos que começam a fazer musculação, eles voltarem a praticar alguns hobbies, colecionar algumas coisinhas, voltar aí de novo lá na banca do jornal que ele ia antes, quando ele trabalhava, antes de aposentar, ele volta a ir lá para comprar nada, mas para ir lá, né? Então assim, isso é bacana. Uma outra coisa que você vê é que quando eles fazem grupos, né, eles começam a se articular e fazer viagens juntos, projetos, né, de coisas. Então assim, estar dentro da academia é uma prática voltada para a esperança. Isso não tem preço não, gente. Sinceramente, esse é um benefício que nós da educação física, se não estivermos atentos dentro da sala de musculação, passa desapercebido. E você se torna apenas o cara que está ali corrigindo a postura e tal, o que é muito bom. Mas você não consegue enxergar a magnitude do todo daquele processo, né? Claro, a gente não pode ficar, né, numa live dessa sem fechar falando que estar dentro da academia quebra o estereótipo do velhinho gagá. Quebrou aquilo ali. Você vai ver ele com roupas com cores bonitas, né, interagindo muito bem. Então isso faz uma diferença muito grande. Aquele rótulo de fragilidade do idoso, né? O que mata idoso? Queda e desidratação. Não é assim não. Não é assim não. Agora é um outro viés, né? Agora é um outro viés. Essa desconstrução do rótulo de fragilidade vai acontecendo, e quando chegar a vez de vocês me atenderem, vocês vão ver que eu sou um velho bem durão. Eu já estou na fase de pintar a barba já, tá? Então assim, se preparem para me atender e atendam com muita competência. Essa questão de você quebrar rótulos de fragilidade, isso tem um impacto gigantesco para reprogramar o que as pessoas entendem como envelhecer. Não gosto muito dessa palavra não, tá? Fui aluno da doutora Geni e ela falava muito sobre ganhar idade e reprogramar o que as pessoas entendem do ganhar idade, né? Ganhar idade fazendo musculação, ganhar idade praticando dança, ganhar idade frequentando ainda esse mundo plasmado que nós estamos aqui, ainda por uma razão de evolução, de aprendizado. Não tem uma outra justificativa para estar nessa dimensão aqui. Veio aqui para quê? Porque aqui é legal pra caramba? Não é, de fato. Então, o idoso nesse cenário, ele passa a ser o protagonista e não mais o agente passivo que o médico manda, ele faz e tem lá 18 comprimidos para ele tomar, pode até ter, mas agora associado a um estilo de vida mais genuíno, que aproxima ele dele mesmo, né? E vai dando para ele a oportunidade de reconhecer modelos positivos. Modelos positivos, mesmo no professor jovem, porque ele observa, e essa proximidade, essa possibilidade de observar, vai dar para ele a oportunidade de enxergar-se como quem aprende, mas também alguém que está ali na posição de poder ensinar, entende? Que um professor está lá 25, 30, 35 anos, tem muita coisa para aprender com uma pessoa de 90, acreditem, né? Então, esse convívio social, ver outros idosos treinando, também tentando pegar mais peso, perdendo o medo de se machucar, que ele chega lá e fala assim, nossa, esse menino aí, será que ele vai dar um peso aqui, vai me machucar? Nossa, não posso machucar. E ele vai observando os outros idosos, e ele vai reconhecendo no outro, e aquilo começa a fazer sentido para ele. Ele fala, poxa, eu também vou me empenhar um pouquinho mais, vou me permitir um pouquinho mais. E aí então ele começa a ter esse desafiozinho como um novo normal para ele, né?
Então, esse normal que agora faz parte dele vai inspirar outros. E a relação de apoio vai se construindo, né? Então, estar na academia fazendo musculação, se permitindo fazer musculação, amigos, realmente agrega muito, mas muito, ao status de continuidade que nós esperamos ver nesses idosos. Essa live aqui vai ficar salva e eu vou sempre pedir para vocês, assistam a de ontem, que ela tem um conteúdo técnico, e assistam a de hoje, onde nós pegamos carona com grandes nomes da psicologia da terceira idade para tentar entender um pouco mais do espaço que nós ocupamos. Compartilhem, amigos, com todo mundo. Próximas lives eu quero ver um monte de gente aqui conosco, viu? Uma excelente semana para vocês. Amanhã cedinho tem motivacional para vocês.